Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos ouvir nesta hora, Deus abençoe a todos grandemente, em nome do Senhor Jesus. Nós entramos hoje nos últimos 10 dias do nosso propósito dos 70. Meu amigo, minha amiga, o começar é de todos, o prosseguir é de alguns, mas só os da fé vão até o fim. Daqui a pouco iremos realizar a 60ª oração do nosso propósito de fé. Você que está chegando hoje, viva os últimos 10 dias desse propósito junto conosco. E você que já está vivendo esta fé, vamos em frente, com Jesus na frente. Antes de nós realizarmos a oração da fé, eu quero meditar com você no que diz o texto sagrado, lá em Salmos. Se você quiser acompanhar, é Salmo 92, versículo do 1 ao 2. Diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tem pessoas que elas reclamam quando acordam, tem pessoas que reclamam antes de dormir, mas o texto sagrado está dizendo aqui que nós devemos render graças ao Senhor, sermos gratos a Deus, tanto durante o dia como também durante a noite. Muitas vezes, quando se fala em Deus, há pessoas que já pensam logo em pedir alguma coisa e se esquecem de agradecerem pelo muito que receberam. O muito que receberam. Você é um privilegiado em ter mais um dia de vida, ainda que o seu dia tenha sido difícil, ainda que o seu dia tenha sido desafiador, ainda que você tenha enfrentado lutas, problemas, situações contrárias, mas o Senhor lhe concedeu um novo dia. E nesse novo dia, eu e você, nós tivemos a chance de usarmos a nossa fé, de enfrentarmos os gigantes, de enfrentarmos os nossos problemas. O Senhor nos deu essa chance, essa oportunidade. Se você quiser, você pode viver triste, abatido, amargurado, reclamando, murmurando, falando mal de tudo e falando mal de todos. Isso trará um atraso para a sua vida. Agora, se você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, aprender o dom da gratidão, se você for grato para com Deus, você vai estender essa gratidão também ao seu próximo e você vai se tornar uma pessoa muito mais agradável, você vai se tornar uma pessoa mais leve. É isso mesmo. Algum dia você já fez a seguinte oração? Eu não vou fazer a oração ainda do propósito, é só um exemplo. Algum dia você já fez a seguinte oração: meu Deus, obrigado. Obrigado pelos meus olhos. Obrigado porque o Senhor me permite enxergar. Senhor, obrigado pelas minhas mãos, porque o Senhor me permite tocar, pegar, segurar. Senhor, obrigado pelos meus braços, porque o Senhor me permite erguê-los para adorar ao Senhor. Dentre outras coisas que eu posso fazer em relação a eles. Deus, obrigado. Obrigado pelo meu intestino, obrigado pelo meu estômago, obrigado pelos meus órgãos. Deus, obrigado pelas minhas pernas, porque eu consigo andar, eu consigo me locomover. Ainda que tenha greve de ônibus, mas eu consigo andar. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um apetite, porque eu consigo me alimentar e eu tenho prazer em me alimentar. Deus, obrigado porque eu estou respirando sem precisar de um balão de oxigênio, sem precisar do auxílio de uma máquina.
Deus, obrigado, porque o Senhor está me permitindo ouvir. Muito obrigado, Deus, pela audição que o Senhor me deu. Obrigado, Deus, por eu conseguir falar, pela voz que o Senhor me deu. Enfim, só aí, olha quantas coisas que eu e você, que nós podemos agradecer a Deus. Eu sei, é óbvio que existem pessoas que elas não enxergam, tem pessoas que elas nasceram sem as pernas, tem pessoas que nasceram sem os braços, tem pessoas que não falam, tem pessoas que não ouvem. E eu digo para você, eu já vi pessoas que têm algumas dessas deficiências e elas não vivem reclamando, murmurando. Elas procuraram se superarem. Não à toa existe a Paralimpíada. Não à toa existe a Paralimpíada, aonde pessoas que sofrem com algum tipo de deficiência ou limitação, né? Essa pessoa ela pratica esportes e outra coisa, ainda compete e ganham medalhas. Nem todas, obviamente, mas competem, né? Jogam futebol, tem natação, enfim, são várias as modalidades, né? Porque foram pessoas que decidiram não ficarem se vitimizando. Pegue o relato de um para-atleta e você vai ver que enquanto ele se limitava, enquanto ele se vitimizava, certamente ele se sentia inferior, ele se sentia excluído, ele se sentia mais um no meio da multidão, ou às vezes simplesmente invisível no meio da multidão. A partir do momento em que ele deixou de se limitar e de se vitimizar e começou a acreditar no seu talento, no seu potencial, na sua superação, né? E ele procurou encher a sua mente de coisas boas, principalmente em relação a Deus, né? Que é pleno, que é total, que é completo. Essas pessoas conseguiram tirar força da fraqueza. Eu conheço pessoas, digo isso com uma certa vergonha, com um certo constrangimento, mas é uma realidade. Tem pessoas que elas, mesmo tendo algum tipo de limitação, algum tipo de deficiência, elas sabem tocar violão. Sabem tocar violão. Eu particularmente sei malmente 2 notas, né? 2 notas malmente, mas tem pessoas que elas tocam violão com os pés. É brincadeira? Eu já vi pessoas que dirigem com os pés. Eu lembro de um outro caso de um rapaz que ele pinta com a boca. Ele coloca o pincel na boca e ele vai desenhando. Olha que coisa fantástica. Tem um outro rapaz que ele só tem um pezinho, ele não tem as pernas, ele tem os pezinhos assim, bem pequenininho assim, né? E o braço dele também é só um cotocozinho assim, ó. Mas ele decidiu se superar, inclusive tem vídeos dele no YouTube, acho que é Vic alguma coisa. Me fugiu a memória agora o nome dele. E ele é homem de Deus, é cristão ele, né? E ele falava muito acerca disso, que ele chorava muito, ele era uma pessoa oprimida, deprimida, porque ele se via diferente, né? Às vezes tinham pessoas que tinham medo dele por causa do formato do corpo dele, né? Por ele não ter as pernas e tal, enfim. Mas ele decidiu que se ele ficasse se vitimizando e se limitando, não ia resolver nada. Então ele decidiu se superar. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu estou falando aqui de pessoas que, mesmo tendo algum tipo de limitação, né, ou de deficiência, essas pessoas, elas procuraram se superar, né? Enquanto tem pessoas que têm tudo isso, que têm os braços, que têm as pernas, que enxergam, que ouvem, que falam, enfim, mas são deficientes, sabe aonde? Na mente, são deficientes
no pensamento limitado, no pensamento medíocre, no pensamento de ficar reclamando, murmurando, terceirizando a culpa, entendeu? Se vitimizando. Enquanto você ficar se limitando, se vitimizando, infelizmente, você vai amarrar a sua própria vida. Não adianta você dizer, tá amarrado o diabo. Às vezes, quem está te amarrando não é nem o diabo, sabia? Não é nem o diabo. Quem está te amarrando é você mesmo, quando você se limita, porque ainda que o diabo esteja se amarrando, esteja te amarrando, melhor dizendo, se você usar a sua fé, você quebra esse laço do diabo. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa, se você não usar a sua fé, além de não quebrar o laço do diabo, é capaz de você mesmo se amarrar. Eu vou lhe dizer uma coisa, tem pessoas que elas estão amarradas, não somente com o laço do diabo, mas elas estão amarradas com o próprio laço, porque são pessoas que se amarram, são pessoas que se limitam, são pessoas que se vitimizam, são pessoas que quando abrem a boca é só para reclamar, para murmurar, para xingar, para falar mal dos outros, ou então é para colocar a culpa em terceiros. É porque fulano isso, é porque Beltrano aquilo, é porque nunca me deram a chance, nunca me deram a oportunidade. Meu amigo, é o seguinte, eu aprendi há 15 anos atrás uma frase, né? E eu me lembro dessa frase até hoje. A frase diz assim, ó: se ninguém lhe der uma chance, crie uma. Se ninguém lhe der uma chance, crie uma. Então, assim, nem sempre as pessoas vão nos dar uma chance. Então, eu tenho que criar a minha própria chance. Já que ninguém quer me dar uma chance, eu vou criar a minha própria chance. Essa que é a grande realidade. Então, assim, nós temos motivos para agradecer a Deus, né? Então, às vezes, diante das lutas, diante dos problemas, diante das frustrações, das decepções, das dores, né, que todos nós já passamos e já enfrentamos, a vontade que a gente tem é de reclamar, é de murmurar, né? É de colocar a culpa nos outros, é de se vitimizar, só que isso não vai mudar absolutamente nada, nada, nada. Enquanto a culpa for do outro, enquanto a responsabilidade for do outro, enquanto eu for a vítima, eu não vou mudar, eu não vou procurar vencer a mim mesmo. E aí, além do laço do diabo, ainda a própria pessoa tende a se amarrar. Então, abre a sua mente, abre o seu entendimento, se liberte disso. Se liberte disso. Coloque dentro de você, Deus, eu vou vencer isso, eu vou superar isso. Sabe, no início da minha conversão, eu estava em um conflito interno assim, muito grande, porque a minha linguagem, né, ela era muito limitada. Então, eu só conseguia usar como linguagem palavrão e gíria. Então, quando eu não estava falando palavrão, eu estava falando gíria. Então, assim, era um vocabulário muito medíocre, era um vocabulário muito limitado, era pobre, né? Então, eu queria mudar isso. Eu queria mudar isso. Então, assim, eu comecei a contar as vezes que eu falava palavrões, né? Porque para mim era uma coisa assim comum, normal, fazia parte do meu vocabulário. Se tirasse os palavrões, o meu vocabulário certamente ia ficar mais limitado do que já era. Então, como eu não sabia me comunicar direito, eu não tinha tantas palavras no meu vocabulário, então eu usava o palavrão para preencher, né, esse vocabulário. E às vezes hoje eu entendo muitas pessoas que falam palavrões, às vezes ela fala palavrão porque o vocabulário dela também é pobre, é limitado. Então ela pega os palavrões ali que é para encher, né, o vocabulário dela. Só que eu não queria mais isso para minha vida, eu não queria mais essa linguagem
vulgar, eu não queria mais essas palavras ruins na minha boca, porque eu comecei a perceber que isso atraía coisas ruins, coisas negativas para minha mente, para o meu coração, para minha vida. Eu não queria mais isso. E aí eu comecei a falar com Deus: Deus, me liberta disso, eu quero mudar isso, eu não quero ser escravo mais disso, me liberta disso, me liberta disso. Na verdade, pedi a Deus para me libertar de muita coisa, que a lista era grande, estava sobrecarregado, né, meu amigo? Perturbado até a tampa. E então a lista, a lista era grande, mas dentre outras coisas, na lista tinha lá que eu queria parar. Então daqui a pouco eu comecei a contar. Hoje eu só falei 15 palavrões. Daqui a pouco hoje eu só falei 10. Até que chegou o dia, hoje eu só falei 2. Até que chegou o dia que, graças a Deus, eu mudei essa minha linguagem. Eu lembro de um pastor que ele estava me atendendo e tal. Estava conversando com ele, né? E ele falou assim para mim: ó, Abel, eu observo a sua mudança, graças a Deus por isso, mas você ainda fala assim, gíria, entendeu? Você tem uma linguagem assim ainda meio de maloqueiro, né? E hoje você já não é mais maloqueiro, hoje você é homem de Deus. Então você tem que buscar falar como homem de Deus, né? De uma forma clara, sem gíria e tal, enfim. E graças a Deus eu consegui me libertar disso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aprendi também acerca da gratidão. E nós temos que ser gratos. E é isso que o salmo que nós lemos nos ensina. Eu vou ler mais uma vez. Salmos 92, versículo 1 e 2. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Quer dizer, seja de dia, seja de noite, não há tempo para agradecermos a Deus. Todo tempo é tempo de sermos gratos para com Deus. É claro que nós também apresentamos a Deus as nossas lutas, os nossos desafios, os nossos dissabores, os nossos pedidos. É claro que nós buscamos no Senhor também uma direção, uma inspiração. É claro que nós buscamos no Senhor também a vitória, o milagre, o sobrenatural, uma resposta, porque tudo isso o Senhor tem para nos dar. Porém, a gratidão, ela deve estar em nossas mentes, em nossos corações e em nossas bocas. Então, hoje nós vamos iniciar nossa oração agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. Sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tem pessoas que agora elas estão pedindo a Deus só mais um dia de vida. Mais um dia de vida, sabia? Mais um dia de vida. E você recebeu esse dia. Então, louvado seja o nome do Senhor. Mas, pastor Abel, eu estou enfrentando uma luta. Está uma guerra, pastor. Estou passando por uma situação difícil. Mas eu pergunto, se você ficar reclamando, murmurando, se você ficar xingando, vai resolver esse problema? Vai resolver sua situação? Vai mudar alguma coisa? Vai mudar nada. Entendeu? Não vai mudar absolutamente nada. Então seja grato para com Deus. Ó Deus, eu quero te agradecer. Inclusive pelas lutas, inclusive pelos desafios. Eu quero te agradecer porque eu sei que tudo isso vai cooperar para o meu bem. Essas lutas, esses desafios, eles não vão me destruir. Eles vão fazer de mim uma pessoa mais forte. Lá na frente eu vou poder dizer que lutei e que perseverei e que prevaleci, que eu não me entreguei, que eu não me dei por vencido, mas eu lutei até o fim, graças a Deus. Essa é a nossa fé. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, seja grato para com Deus. Você que tomou o seu café, almoçou, jantou, né? Ou ainda vai fazer as suas refeições, seja grato a Deus. Tem pessoas que elas estão vivendo em uma condição onde ela só consegue fazer uma refeição por dia. E tem pessoas
que elas têm condições de fazer as 3 refeições, até 5, se ela quiser, mas ela não consegue. Algumas não têm apetite e outras têm limitação na sua saúde. Eu me lembro de uma senhora, certa feita lá em Salvador, eu estava almoçando, estava eu e um outro colega pastor, e aí ela nos viu comendo e a gente estava com a reunião marcada e a gente estava comendo um pouco rápido porque a gente ia ter que sair para não se atrasar, enfim. Aí ela nos observou e eu me lembro daquela mulher dizendo assim: "Ô meu filho, eu tô vendo você comendo aqui com tanto gosto, com tanta vontade. E eu digo para você, eu estou aqui nesse shopping e eu tenho condições de comer em qualquer restaurante aqui. Tenho condições de comprar qualquer tipo de alimento, só tem um problema." Eu disse: "Qual foi, senhora?" Ela disse: "Eu não tenho apetite. Eu não tenho apetite." Aí nós nos identificamos como pastor e oramos pela vida daquela mulher. Quer dizer, sejamos gratos, meu amigo. Às vezes é algo simples, né? Como comer. Às vezes é algo simples, como ir ao banheiro. Sejamos gratos, né? Você vê que quando uma pessoa ela é presa e ela passa anos no presídio, quando ela sai, ela passa a ter uma visão diferente do mundo. Ela valoriza até o vaso sanitário da casa dela, que ela nunca tinha olhado para o vaso sanitário da forma como ela olha agora que ela saiu do presídio e ela vê lá o vaso sanitário. Né? A visão que ela passa a ter é outra, né? Então, enfim, sejamos gratos a Deus, mas também sejamos gratos às pessoas. Tem pessoas que elas não têm o hábito de agradecer. Tem pessoas que não têm o hábito de pedir por favor. Na cabeça dela, tudo que as pessoas fazem é obrigação. Inclusive, isso acontece muito na vida a dois, né? Às vezes o marido pensa que tudo que a esposa faz é obrigação, ou a esposa pensa que tudo que o marido faz é obrigação. Então, sejamos gratos, inclusive para com os de dentro da nossa casa. Agradeça ao seu marido, agradeça a sua esposa, agradeça aos seus pais, agradeça aos seus filhos, agradeça aos seus amigos. Pode ser um copo com água. Alguém lhe deu um copo com água. Obrigado por esse copo com água. Louvado seja o nome do Senhor. Dito isto, é momento de oração. Vamos unir a fé, vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, aqui estamos para realizarmos a nossa oração do nosso propósito da fé. A oração de número 60. Deus, a partir de hoje começamos a nossa contagem regressiva para o findar do nosso propósito. E queremos te agradecer, Senhor, pela honra, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos orar e nos dirigirmos ao Senhor. Queremos te agradecer, Deus, pelos muitos benefícios que o Senhor nos tem feito. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor faz e a gente vê. Mas queremos te agradecer também por tudo que o Senhor faz, que às vezes passa desapercebido aos nossos olhos. Mas se estamos aqui é pela permissão do Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua benevolência. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Obrigado. Agradeça a Ele. Você que está com as suas pernas, os seus braços, os seus olhos, o seu nariz. Você que está respirando sem precisar de um balão de oxigênio. Agradeça a Ele. Você que fez uma cirurgia e você conseguiu sair vivo dessa cirurgia. Você que passou por um tratamento, superou esse tratamento.
Agradeça a Ele, porque tem pessoas agradecendo a Deus que nem enxergam. Tem pessoas agradecendo a Deus que não tem uma perna. Tem pessoas agradecendo a Deus que tiveram que amputar a mama e ainda assim estão agradecendo a Deus, dizendo: Deus, muito obrigado. Eu amputei a minha mama, mas eu continuo viva. Obrigado, Deus. Oh, meu amigo, minha amiga, tem pessoas que estão agradecendo a Deus sem ter um membro do corpo, às vezes até com falta de mais de um membro do corpo, e elas estão agradecendo a Deus, e às vezes nós temos todos os membros do nosso corpo e a gente passa desapercebido em agradecer ao Senhor, mas abrimos a boca para pedir, para pedir, para pedir, para pedir. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado porque a gente pode respirar fundo, encher os nossos pulmões de ar. Deus, tem pessoas agradecendo ao Senhor, mesmo respirando através de um balão de oxigênio. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito. Receba a nossa vida, nossa alma, o nosso ser nas tuas mãos. Nós também pedimos ao Senhor, porque não temos outro, então é ao Senhor que apresentamos as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas demandas, as nossas petições, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso ajudador. Senhor, receba tudo que temos e que somos nas tuas santas e poderosas mãos. Aonde chega essa oração, chega a tua luz, chega o teu poder, chega a tua presença. E todos os que creem digam amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amigo, minha amiga, compartilhe essa oração com seus amigos, com seus familiares. E vamos em frente, com Jesus na frente.